Muito bem, esse é o assunto que nós vamos refletir agora nesse vídeo. A que grupo de fiéis você pertence? Evidente que numa igreja, o que é uma igreja? É um encontro dos fiéis. É o local onde a igreja, que somos nós, nos reunimos. A igreja são as pessoas. O templo de alvenaria não é a igreja. Então, dentro dessa reunião de fiéis, nós temos diversos tipos de fiéis. Basicamente, 3 grupos. Né? Primeiro grupo, os descompromissados com a palavra de Deus. Começaram a frequentar a igreja, estão gostando, estão participando de quase tudo, mas ainda não têm compromisso nenhum com a palavra. Ainda não discerniram, não entenderam, não discerniram que a palavra de Deus é para ser obedecida, se a gente quer ter a vida abundante. Os descompromissados. Segundo grupo, os que têm comunhão com o Espírito de Deus. E o terceiro grupo, os que participam do mover do Espírito Santo. Vamos ao primeiro grupo, os descompromissados com a palavra de Deus. Nós vamos ver em outro vídeo que já está aí no canal, eu falo dos 4 tipos de vasos que o oleiro, ele quebra o primeiro, mas ele lapida o primeiro, se não precisa ser quebrado, ele lapida para o segundo, que é o vaso de madeira, lapida para o terceiro, que é o vaso de prata, lapida para o quarto, que é o vaso de ouro. O nosso oleiro, que é o nosso Deus, ele não é um simples quebrador de vaso. Esse texto de 2 Timóteo 2, 20 a 21, revela que o nosso Deus, ele além de quebrador de vasos, vasos que estão errados a gente quebra, Deus quebra. Vasos que não estão errados, ele lapida, ele transforma. Né? Então, os vasos de barro não está aí incluído. Eu botei vasos de madeira. Por quê? Os vasos de barro são os infiéis, os que abandonaram Deus e se esqueceram dele. Isso está lá no texto de Jeremias 18. Deus está se referindo ao povo de Israel que se esqueceu dele, abandonou ele. Ele compara aos vasos de barro. Esses vasos de barro precisam ser quebrados e refeitos. Então, o vaso de barro, ele não é fiel a Deus, ele não entra nessa nossa reflexão. Então, os descompromissados são os vasos de madeira, aqueles que não têm ainda compromisso com a palavra. Vamos ver com mais detalhe. Eu quero fazer aqui um comparativo para mostrar a vocês que o número de descompromissados com a palavra é muito grande, ao longo de 2000 anos. Né? Milhões de pessoas foram curadas por Jesus, isso não há nenhuma dúvida. Em 3 anos e meio de ministério, aproximadamente pelo nosso calendário, 1.278 dias. Tá? Então eu vou dividir esse ministério de Jesus em 2 partes. Eu estimo em 278 dias, a Bíblia diz lá em Lucas 21, 37 a 38, que ele ia de manhã bem cedo para o templo ensinar a palavra e voltava de noite para o Monte das Oliveiras. Esse texto também dá a entender, e outros também são pequenos nuances, pequenos detalhes que a gente vai unindo com a ajuda do Espírito Santo. Esse texto ele revela que Jesus habitualmente ia para o Monte das Oliveiras e o local que ele morava era o Jardim de Getsêmani. A Bíblia diz que ele não tinha onde repousar a cabeça. Ele não morava com a mamãe, ou seja, ele não morava com Maria e com seus irmãos. Ele era independente. O ministério dele era ele, o Espírito Santo dentro dele, Deus Pai e os discípulos e as multidões, que ele ora estava no templo ensinando a palavra, ora estava atravessando o mar da Galileia,
curando milhares e milhares de pessoas todos os dias. Então eu considerei 278 dias ele indo ao templo, ensinando a palavra, e ia dormir no jardim do Getsemane. E 1000 dias ele saía pelo mar da Galileia. Esse mar era muito grande, chegava a ter ondas, fica ainda, né, 400 metros abaixo do nível do mar, e é de água doce. É muito grande, leva-se horas para atravessar ele, né? 1000 dias curando cerca de 15.000 pessoas por dia, né? Em 2 a 3 cidades. Ele entrava no barco com os discípulos, eles iam para outra margem. Chegavam lá, tinha multidão esperando, curava todo mundo. Entravam no barco, atravessavam para outra margem, outra cidade. Multidão lá esperando, curava todo mundo. Então eu estimei 15.000 pessoas por dia. Vamos em frente. Jesus Cristo curando a todas as doenças, enfermidades, endemoniados, epiléticos, paralíticos. Vários textos em Mateus, em Marcos e Lucas, né? Mateus, Marcos e Lucas. Vários textos. Eu escolhi o que eu marquei em amarelo. Vamos lá ver. Os outros textos, todos aí na tela, ficam como exercícios para você que está vendo esse vídeo. Eu apenas vou mostrar o primeiro, lá em Mateus 4, 23 e 24, que diz o seguinte: notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria. Esse mesmo local hoje que está sendo atacado pelos Estados Unidos. Não vou entrar no mérito da questão. Em Damasco, Síria, Damasco, mesmo país, a mesma cidade, em que as notícias sobre Jesus estavam se espalhando por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, de Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Esse é o texto de Mateus 4, 24 e 25. Isso para frisar aquela minha estimativa de 15.000 pessoas por dia ele curava. Muito bem, QP ali é a quantidade de pessoas. 1000 dias, 15.000 pessoas por dia. QP, quantidade de pessoas, igual a 15 milhões de pessoas, mais ou menos. Jesus Cristo realmente impactou a humanidade daquela e de todas as épocas. Na cruz, o céu escureceu, houve terremoto, véu do templo se rasgou de cima até embaixo, mortos ressuscitaram e voltaram para a cidade. Vamos dobrar esse número, 30 milhões de pessoas. Foi realmente algo sobrenatural, algo impactante que chegou a mudar a contagem dos tempos no Ocidente. 30 milhões de descompromissados com a palavra de Deus, sem comunhão com o Espírito Santo, sem o mover do Espírito Santo. Termina aqui o primeiro ato, a primeira análise. Os descompromissados. Será que foram 30 milhões naquela época? Descompromissados? Vamos em frente. Segundo grupo, aqueles que têm comunhão com o Senhor Jesus e com o Espírito Santo que ele enviou para estar dentro de nós, né? Dentro das pessoas que o amam e que o obedecem. São os vasos de prata. No mesmo texto, 2 Timóteo 2, 20 a 21. Deus lapidou, transformou os vasos de madeira que foram se estudando, aprendendo, praticando, sendo fiéis a Ele, são transformados em vasos de prata pelo oleiro. Após ressuscitar, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. A gente vê isso no texto de 1 Coríntios 15, de 3 a 8, quando Paulo fala nessas 500 pessoas que viram Jesus depois de ressurreto. E ali em Atos 1, de 1 a 3,
que fala que ele ficou 40 dias com essas pessoas, se mostrando, tirando dúvida, mostrando o poder dele. Ele ressuscitou não como homem cheio do Espírito Santo. Ele viveu assim 33 anos e meio, mas ele ressuscitou como Deus. Aí cerca de 500 pessoas o viram. E aí a reflexão, 30 milhões de pessoas, só 500 o viram depois da ressurreição? É muito pouco, né? Comparado ao grupo estimado de pessoas que foram curadas por ele, que foram impactadas por ele, que viram o sobrenatural tremendo que aconteceu naquela época. Apenas 500 pessoas com ele ressurreto. Segundo grupo, analisamos. Vamos ao terceiro grupo. Vasos de ouro, mesmo texto, 2 Timóteo 2, 20 a 21. O Senhor lapida, vai lapidando. Quem vai deixando ser lapidado, ele lapida, ele transforma. Terceiro grupo, os que veem o mover do Espírito Santo. Pedro levantou um grupo de 120 pessoas entre irmãos. Daquelas 500 pessoas que estavam com Jesus depois da ressurreição dele, apenas 120 participaram do Pentecostes, né? Os textos estão ali, Atos 1, de 4 a 15 e Atos 2, de 1 a 5. Então, a reflexão, 500 pessoas, só 120 participaram do Pentecostes? Sim. 380 pessoas, se você pega 500 pessoas, diminui 120, sobram 380. 380 pessoas não priorizaram o Pentecostes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos admitir que a gente pode imaginar, né? A imaginação é livre. Nós estamos lá naquela época. E você que está vendo esse vídeo e está me ouvindo falar, você foi ao Pentecostes. E eu não fui. Por que eu não fui? Porque eu cheguei para você e perguntei, você vai participar do Pentecostes? Você está ligado? Você vai participar? Né? Vou, eu estou aqui ligadão. Você respondeu, estou aqui ligadão. Eu estou aqui ligadona. Eu vou participar. Tá bom, então faz o seguinte. Eu estou com uma agenda aí muito cheia, repleta de atividades. Eu não vou poder estar presente. Mas olha, você me conta como foi, tá bom? Você me conta. Aí eu pergunto a você, quem foi que perdeu o mover do Espírito Santo? Eu ou você? Fui eu. Por quê? Porque eu não priorizei. Eu não botei o Pentecostes acima de tudo. Não, eu tinha casamento para ir, eu tinha enterro do pai, eu tinha festa de aniversário de sobrinha, eu não podia faltar. Então, você me conta depois. Esse foi o problema. Falta de priorização. 380 pessoas não levaram a sério aquele encontro. Hoje em dia, qual é o seu grupo? Você pertence ainda a um grupo de descompromissados com a palavra de Deus dentro do grupo igreja que você frequenta? Você ainda é um vaso de madeira? Não quer deixar o Senhor te lapidar para um vaso de prata? Ou seja, você passaria a ser um cristão, né? Você passaria a ser um cristão com comunhão com o Espírito de Deus. Você deixaria o Espírito Santo entrar dentro de você e você seria um vaso de prata. E os que participam do mover do Espírito Santo, será que você já é um desses poucos que, quando o pastor diz assim, olha, vai ter consagração daqui a 3 sábados, você bota lá na agenda, opa, eu não posso faltar, porque é nesses encontros que quem é de Deus, quem tem comunhão com o Espírito Santo e quem quer ver o mover do Espírito Santo, vai
não perde de jeito nenhum. Já marquei aqui na minha agenda, tem aqui um compromisso que eu estou transferindo, estou desmarcando, estou marcando por outra data, eu vou estar presente. Você já é desses? Que quando o pastor marca uma consagração, você marca na agenda e cumpre, porque você sabe que vai ter mover do Espírito Santo naquela consagração? Que tipo de fiel você é? Em que grupo você se encontra? Está na hora de você ser lapidado pelo Senhor num vaso de prata, ou num vaso de ouro. Então, para finalizar, 30 milhões, apenas 500 viram Jesus ressurreto e apenas 120 participaram do Pentecostes. 60 mil grupos de 500 pessoas. 30 milhões de pessoas são 60 mil grupos de 500 pessoas. Apenas um grupo desses 60 mil grupos viu Jesus ressurreto. 30 milhões são 250 mil grupos de 120 pessoas. Apenas um grupo de 120 pessoas participou do Pentecostes. Então, eu termino dizendo e chamando a sua atenção, o nosso alvo, o meu alvo, o seu alvo, que você que está assistindo esse vídeo, vamos ver ainda mais o mover do Espírito Santo dentro do grupo igreja que eu frequento. Eu quero ver ainda mais o mover do Espírito Santo na minha vida, na vida da minha família, na vida das pessoas que convivem comigo. Esse é o nosso objetivo. Esse foi o objetivo da reflexão que nós fizemos agora. Eu oro a Deus, peço a Deus nesse momento, ao Espírito Santo que trabalha na mente de cada um de nós, que leve você que está vendo esse vídeo a tomar uma posição, a tomar uma posição. Eu quero ver o mover do Espírito Santo. O mover do Espírito Santo não foi só no Pentecostes. O Espírito Santo se move com pessoas que têm ele dentro do seu corpo, como em 1 Coríntios 3,16 Paulo ensina, e pratica o fruto do Espírito Santo. O fruto é do Espírito Santo. Ele dentro de você, o fruto dele aparece. E com esses é que ele faz o mover dele. A minha oração a Deus é que você participe. Agora, ajude o seu pastor na sua igreja. Quando ele convocar uma consagração, vá, surpreenda o teu pastor, alegre o teu pastor, que dá a vida pela igreja, que se dedica. Você vê que ele é dedicado, que ele busca a palavra, que ele é ungido. Quando ele chamar para a próxima consagração, marque presença. E vá não só para agradar ao pastor, não, mas para ver o mover do Espírito Santo que continua sendo o mesmo poder do dia de Pentecostes. No nome de Jesus, glórias a Deus, um abraço fraternal a todos. Amém, aleluia.